Hoje, estudo sobre o traje da mulher cristã. São 3 artigos escritos pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos e publicados no jornal Mensageiro da Paz entre os meses de fevereiro e março de 1956. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Disse o apóstolo Paulo que a aparência deste mundo passa, e João corrobora esta verdade dizendo: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Conforme escreveu aos Tessalonicenses, Paulo firmemente ensina que a vontade de Deus é a nossa santificação. E Pedro, cheio daquele zelo cristão que a todos nos admira, doutrinou: como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 de Pedro 1:15. Daqui concluímos que a santidade não deve ser somente no espírito, como querem e ensinam muitos teólogos modernos. As linhas mestras do nosso caráter cristão, perfeitamente delineadas nas sublimes palavras do doutor dos gentios. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 de Tessalonicenses 5:23, graças a Deus. Deste modo, se devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver e sermos guardados santos em tudo, vemos claramente a necessidade de incluir nesse toda e nesse tudo o traje da mulher cristã. E por que não? Fazer o contrário seria estar mesmo em contrário à vontade de Deus, como revela em sua palavra. Pelo menos é assim que compreendemos. Então, seguindo a Jesus como seguimos, somos decididamente contrários à hipocrisia que manifeste-se a ela da forma que manifestar. Assim, não somos de modo algum favorável a qualquer sorte de afetação ou de extremismos. Acreditamos e doutrinamos ser conveniente e necessário ao crente em Jesus estar no centro da vontade de Deus, como revelada em sua palavra, e ter uma vida temperada, pois estar no outro extremo, deixando o centro vazio, é estar completamente oposto à vontade de Deus, que nos quer ver temperados em tudo procedendo com decência e ordem. Glória a Jesus. E por isso que não vemos razão para se impor uma lei à igreja, obrigando alguém a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa em aditamento ou em contrário ao que está plenamente demonstrado no padrão doutrinário da palavra de Deus, mormemente, o ensino encontrado em o Novo Testamento, que é a lei do cristão, a regra áurea de nossa fé. Eis porque assim nos atrevemos a aventar este, fazendo-o de modo a considerar uma verdade estabelecida pelo Novo Testamento em relação ao traje da mulher cristã. Atendendo a isto, posto que temos o princípio estabelecido pelo Novo Testamento, de santidade em tudo e em todas as coisas, acreditamos ser dever da mulher cristã incluir nesse tudo e nesse todas o seu traje dentro e fora da igreja, noutras palavras, no culto e fora dele. E por que não? Se houvesse uma exceção a esta regra, ficaria sem razão de ser esse tudo e esse todas que o Espírito Santo achou por bem enquadrar na lista dos nossos deveres cristãos. Que podemos compreender por santidade no traje da mulher cristã?
Leiamos 1 de Timóteo 2, 9 e 10, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Temos neste texto uma parte da resposta à pergunta que considera o ensino que achamos de grande oportunidade em nosso tempo, de devassidão e ruína moral. O advérbio de negação aqui encontrado o consideramos enfático e por ele o Espírito Santo proíbe as mulheres cristãs de se ataviarem com penteados exagerados, com joias de ouro ou de pérolas e com vestidos ao rigor da moda, como é tão comum em nossos dias. Comentando este texto, escreveu o escritor batista B.H. Carroll o seguinte: não aparecer nas reuniões da igreja em trajes de luxo mundano ou imodesto ou da moda extrema. É cega, deveras, a mente que não possa compreender e apreciar o valor espiritual deste mandado. A reunião da igreja não é um cortejo de vestidos, não é uma reunião na ópera ou no teatro ou no salão de baile, nem é uma reunião social e mundana, onde o traje com decote, o penteado, a moda ou as joias brilhantes são exibidas. Estas reuniões mundanas têm seus modelos e razões para seus padrões, e não é para nós que estamos do lado de fora julgá-las. As mulheres são ordenadas positivamente a procurar adornar-se com boas obras. Acatamos com grande valor a doutrina acima e a desposamos em tudo, exceto apenas no que diz respeito a haver um traje para ser usado nas reuniões da igreja e outro para usar fora dela. Estamos em desacordo com este princípio porque o consideramos como hipocrisia. Ao nosso modo de compreender a vida cristã, deve o cristão ter fora da igreja a mesma vida que tem quando reunido em assembleias solenes para adorar o seu Deus, pois como filho de Deus que é, o cristão deve apresentar-se em todos os lugares sempre achado nele em Cristo Jesus, Filipenses 3:9, e sempre zeloso das boas obras que Deus preparou para que andemos nelas, Efésios 2:9. Convém notar que após a proibição das coisas que exibem vaidade, o apóstolo alude às boas obras. Perguntemos: será porventura boas obras uma mulher cristã exibir um vestido executado no rigor da moda e adornos de ouro, prata, que há 25 anos passados se teria considerado uma ofensa à moral? A esposa de um ministro, após um serviço religioso, falou a uma mulher não convertida para que aceitasse a Cristo como seu Salvador. A mulher lhe respondeu: não quero ser cristã, porém, se chegar a ser, nunca me apresentarei na casa de Deus vestida como você está agora. Este baixo nível de vida é a causa da condição atual da igreja. Francamente, duvidamos da seriedade de uma pessoa que diz estar usando joias brilhantes, vestidos parafatosos e outras ostentações com simplicidade cristã. E por que duvidamos? Porque acreditamos que tais pessoas jamais usariam enfeites se os não achassem belos, com propósito vil de parecer belas e atraentes.
O contrário do que afirmamos ainda está por ser provado. Qual a razão de ser de uma pessoa relativamente pobre de bens menos empregar seus parcos recursos em joias de ouro e de outros metais e em vestidos custosos? Haverá qualquer virtude nisso? Absolutamente nenhuma. O que há é nada mais, nada menos do que o interesse inconfessado de parecer bela e atraente aos olhos de outrem, outras palavras, dar vazão à concupiscência dos olhos da qual ainda não está liberta. Se apelarmos para o ensino do Velho Testamento, onde encontramos muitos exemplos de usos aparatosos, ali se nos diz: por que gastais vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Que razão temos nós, como ministros evangélicos, de usar o dinheiro que nossos irmãos na fé contribuíram quando eles as vê de nossas famílias em comprar joias e vestidos custosos para nossa família, se exibir ante aqueles que contribuíram para nosso sustento e não podem comprar roupas melhores para tapar a sua própria nudez e de suas humildes famílias? Nunca poderemos fazer tal coisa e ficar com a nossa consciência em paz e tranquila, pois consideramos tal feito como uma falta de consideração e uma afronta àqueles humildes contribuintes bem-intencionados que, da parte de Deus, nos ajudam a levar a nossa cruz. Como um reforçativo ao nosso ponto de vista, citamos a seguir o seguinte trecho de um comentador cristão a quem consideramos ortodoxo em doutrina. Aqui temos uma ordenança às mulheres que professam o cristianismo para serem moderadas, sóbrias, silenciosas e submissas. Elas devem ser muito modestas em seu traje, não afetando fausto frivolidade ou luxo e notória vaidade do espírito de uma pessoa na frivolidade e ostentação de seus hábitos, porque elas têm melhor ornamento com o que se ataviar, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Note, boas obras são melhores ornamentos, são assim aos olhos de Deus de grande valor. Aqueles que professam a piedade em seu traje, como em todas as coisas, estão praticando sua profissão de fé, e ao invés de lançar fora seu dinheiro comprando trajes a rigor, empregam em obras de piedade e de caridade que são propriamente denominadas de boas obras. Parece-nos ouvir a seguinte pergunta: por que o Senhor e sua esposa usam alianças de casamento e coroas de obturações de ouro? O fazemos por dois motivos que julgamos justificáveis, pelos quais jamais usamos julgar quem quer que seja que os usem. A. Consideramos uma aliança de casamento um objeto simbólico que encerra em si algo de valor moral em relação à nossa união conjugal, símbolo este de valor permanente enquanto vivem ambos os cônjuges e de lembrança grata quando um deles deixa de existir nesta vida. B. Gostaríamos jamais haver precisado de usar uma simples obturação em qualquer dos nossos dentes, porém não nos foi possível, devido à carência de conservação dos mesmos, para produzir efeitos higiênicos e também nos facilitar a execução do uso da palavra no púlpito, fomos levados a recorrer não somente à obturação, como também à coroa de ouro. E por que fizemos de ouro? Por motivo de economia.
O ouro, além de ser um dos mais duráveis, metais usados em odontologia, é também um dos mais baratos e, portanto, mais acessíveis às bolsas menos favorecidas. E daí aceitarmos a imposição do profissional em empregar ouro na conservação dos nossos dentes. Além do acima exposto, há também nesta parte o princípio da utilidade, pois de modo nenhum usamos ouro na boca como enfeite, apesar de alguns assim procederem, e sim por utilidade necessária, pois não poderíamos empregar em serviço dentário qualquer metal, um cordão, uma medalha, um bracelete, pulseira, brincos e outras tantas joias de ouro ou de outros metais. Outra finalidade não tem que a de tornar a pessoa que as usa mais atraente, mais aparentemente bela aos olhos de alguém que possa gabar o esmero e gosto com que se traja. É só. Outro texto que passamos a considerar sobre o assunto é 1 de Pedro 3, do 1 ao 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. Aqui temos a repetição das mesmas proibições, como penteados, uso de joias de ouro e vestidos aparatosos. Como nos não julgamos autoridade absoluta em matéria doutrinária e interpretativa, gostamos de consultar a outros cuja autoridade e ortodoxia reconhecemos. Então, neste caso, observemos o seguinte comentário: dê preferência o adorno do espírito ao do corpo. Aqui temos um preceito quanto ao traje da mulher cristã, no qual temos 3 espécies de ornamentos proibidos: cabelos frisados, como era comumente usado naqueles tempos pelas mulheres e como também o é em nossos dias, uso de joias de ouro ou ornamentos feitos de ouro, como foi praticado por Rebeca, Esther e outras mulheres religiosas, mas depois ficou sendo usado principalmente pelas prostitutas e outras pessoas reconhecidamente más. Vestidos custosos que são desnecessários e ostentadores de orgulho. O adorno exterior do corpo é muitas vezes excessivamente sensual, portanto, quando o seu traje exibe leviandade e vaidade, está imitando o povo mau naquilo que ele tem de impúdico e devasso. Os enfeites de uma prostituta nunca deveriam ser usados por uma mulher cristã. Entretanto, em lugar do adorno do corpo, o apóstolo recomenda à mulher cristã a evidenciar em sua pessoa o belo ornamento do verso 4. Nós esposamos em toda a linha o ensino contido na interpretação acima citada e na seguinte que passamos a transcrever. Semelhantemente, vós mulheres, depois de se dirigir aos servos cristãos, exortando-os a serem submissos a seus senhores, o apóstolo passa a dirigir-se a uma outra classe cristã, também preeminente na igreja primitiva, isto é, às esposas cristãs cujos maridos não as tinham acompanhado na sua decisão por Cristo. Perante a obstinada rejeição do evangelho por parte do marido, a esposa não deve insistir em lhe pregar, mas limitar-se a viver uma vida verdadeiramente cristã. Este será o seu melhor testemunho no lar, considerando a vossa vida casta. O mundo observa cuidadosamente os cristãos e a sua maneira de viver. Aqui a palavra casto significa puro. Por isso, o apóstolo exorta as esposas cristãs a ganharem seus maridos por uma vida piedosa. Mas quando chegamos ao verso 3, notamos que o apóstolo lhes proíbe que recorram aos adornos exteriores como meio de ganhar os seus maridos. O enfeite delas não seja o exterior.
Pensariam aquelas esposas cristãs que, vestindo-se como se vestem algumas do mundo, agradariam mais a seus maridos e, com isso, influiriam neles para aceitarem o Senhor Jesus como seu Salvador? Os seus enfeites poderiam apelar para a natureza pecaminosa, mas não ajudariam a ganhar os seus maridos para Cristo. O verdadeiro e desejável adorno não é meramente exterior, mas sim aquele que provém de uma personalidade que se adorna incorruptivelmente e se traduz numa disposição mansa e tranquila, sempre precisa diante de Deus. Nós cristãos primamos por um viver livre da mundanidade, de tal modo que nos não privemos das bênçãos de Deus. No princípio, quando o movimento pentecostal brasileiro vivia e existia somente entre o povo humilde e os obreiros dependiam dos quase inexistentes recursos oriundos das magras ofertas desse povo, que mal possuía o sustento próprio, dificilmente se viam joias, vestidos custosos ou outros adornos semelhantes. Imperava a simplicidade e a humildade nos corações e nos trajes em geral. Agora, porém, quando o número cresceu, o movimento atingiu a classe mais abastada, começam também a surgir algumas vaidadezinhas, joias de vários tipos, vestidos, muitos deles verdadeiramente extravagantes, ligeira e dissimulada pintura de unhas, lábios e faces, cabelos ligeiramente frisados e coisas semelhantes. Não faz mal, é uma consequência lógica do tempo. O nosso povo deve evoluir com o tempo, para não parecer retrógrado. Infelizmente, podemos dizer sem medo de estarmos fazendo uma acusação injusta, embora o façamos com grande tristeza, dizemos: foi-se de muitas pessoas e de muitas igrejas e até de muitos obreiros o fervor dos primeiros dias, e em seu lugar ficou a frieza característica das consequências produzidas por essas vaidadezinhas. Já está, em parte, dando para lembrar o ocorrido entre o Papa e certo missionário cristão do tempo em que ainda havia cristãos no seio da Igreja do Papa. Assim disse o Papa àquele cristão que se admirava ante os faustos e riquezas do Vaticano. Vês agora? Não mais precisamos dizer como outrora, disse Pedro ao paralítico da Porta Formosa. Não temos ouro nem prata. É verdade, disse aquele cristão em resposta. Mas também não mais podemos dizer como Pedro ao paralítico. Levanta-te e anda. De fato é verdade. Temos mais facilidades agora, em ordem geral, desde os crentes mais pobres aos mais favorecidos pelos recursos desta vida, desde o mais humilde, auxiliar, ao pastor. Todos temos mais facilidades atualmente, graças a Deus. Porém, que é feito daquele nosso fervor primitivo? Onde deixamos as pregações de fogo, as orações, as vigílias, os jejuns, enfim, onde ficou a nossa operosidade do princípio? Tememos que estejam ocultos sob a capa, ainda quase imperceptível, de nossa considerada incipiente vaidade, que nos dá um saber mais acentuado de sociabilidade, de civilidade e de adiantamento. De fato, estas coisas não podem andar juntas. Ou rejeitamos estas coisas mediante a renúncia a nós mesmos, ou a simplicidade de nossa fé evangélica primitiva, não há meio termo. Sendo o ouro propriedade de Deus, Ageu 2:8, como filhos seus devem usá-lo sem que isto lhe cause qualquer prejuízo. Ainda outros se apegam ao simbolismo bíblico para dizer que se na Nova Jerusalém irão morar em ruas calçadas de ouro, não vem por que se privarem do uso de joias deste metal aqui na terra. Nós, porém, não vemos qualquer base que nos
credencie como cristão a fazer uso daquilo de que usaremos, de que usaram os antigos, nem de apoiarmos uma doutrina em simbolismo, pois tais símbolos foram usados para nos dar a entender o ensino neles contido, e não para evidenciar o valor intrínseco do material usado como símbolo. Pelo menos é esta a nossa compreensão. Tito 2, do 3 ao 5. Ao nosso ver, há 3 palavras na Bíblia que, para proveito próprio, cada cristão deveria bem conhecer os seus sentidos e ensinos a fim de poder melhor ordenar os seus passos no santo caminho do Senhor. Façamos em seguida um breve exame das mesmas. A. Vaidade. Que entendemos por vaidade? Consultando o dicionário, encontramos a seguinte definição: fragilidade, inanidade, a vaidade das grandezas humanas. Coisas vãs, fúteis, desejo de brilhar, de atrair a admiração dos outros. Presunção ridícula, fatuidade, vanglória, ostentação e etc. O significado do termo demonstra que qualquer espécie de vaidade é indesejável ao verdadeiro cristão que vive a vida real de separação do mundo e completa consagração ao Todo-Poderoso mediante a operação do Espírito Santo. Está escrito: não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Jó 15:31. Deste texto, compreendemos que aqueles que se entregam às vaidades desta vida terão como única recompensa dos seus trabalhos na terra a própria vaidade, a que viveram entregues. Por isso declara o profeta: aqueles que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Jonas 2:8. E o salmista interroga: até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Salmos 4:2. Se observar as vaidades é deixar de usar de misericórdia conosco mesmo, razão teve o sábio ao publicar a Deus: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Provérbios 30, verso 8. Nos últimos 2 textos considerados, no de Salmo e no de Provérbios, a vaidade é posta em pé de igualdade com a mentira. Por que será isso assim? Acreditamos ser porque a pessoa que se entrega às vaidades mundanas está mentindo a si mesmo e aos outros, a si mesmo por enganar-se com as aparências da vaidade e aos outros por fingir ser o que realmente não é. E nós sabemos de quem é filho o mentiroso, e que ele não pode entrar no céu. Apocalipse 22:15. Que Deus nos livre da vaidade e suas consequências nocivas. Humildade. Nenhuma dúvida paira em nós ao afirmar que todos os cristãos são acordes em crer que é nosso dever ser humildes de espírito. Provérbios 16:19. Porque melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o desejo com os soberbos, pois Deus dá graça aos humildes. Tiago 4:6. 1 de Pedro 5:5. De Jesus, nosso supremo mestre e modelo, temos o convite e mandamento: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. E também o ensino de que quem se não tornar humilde como um menino, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Mateus 18:4. E sabemos que é aos humildes que Deus exalta. Salmos 147:6. Aqueles a quem considerarmos o maior de todos os cristãos, aquele que de tal modo viveu o cristianismo, a exortar os seus discípulos a serem imitadores seus, como ele o foi de Cristo, declarou haver andado entre os seus servos, entre os servos de Deus, de seu tempo, servindo a Deus com toda a humildade. Atos 20:19. Ele que pela posição que ocupava e o valor que tinha, ele que trabalhava com as próprias mãos para subsistir e não ser pesado a ninguém, assim vivia diante disto. Que razão temos
né, nós, de viver ostentando vaidade em nossas vidas, em nossos hábitos, em nossos trajes? Dando-se como exemplo, ele teve suficiente autoridade para exortar-nos a que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados com toda a humildade, e que nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, sabendo do valor que tem essa virtude cristã, quando praticada por nós, preceituou: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses 13:12. Reconhecemos com alegria nosso dever de ser humildes de espírito e também no corpo exemplificarmos a humildade em um traje honesto e modesto, porque devemos ser um exemplo para os fiéis. Tito 2:7, 1 de Timóteo 4:12. Paulo, o grande apóstolo e mestre dos gentios, que a eles se apresentou como modelo a ser imitado, declarou-lhes que, com simplicidade e sinceridade de Deus, havia vivido entre eles e entre todos. Que belo exemplo! Em lugar de se entregar à vaidade, ele se consagrava à simplicidade de Deus, para exemplo dos fiéis a quem amava e por quem trabalhava com todo o interesse, a fim de os não ver prejudicados pelo tentador. Isto ele mesmo confessa em sua palavra Lapidares, dizendo: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia também, assim sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11:3. É nosso dever agradar ao nosso Salvador e para Ele viver aqui na terra em simplicidade de coração, temendo a Deus. Colossenses 3:22. Certos de que um cristão humilde, dado à prática da verdade, da verdadeira simplicidade de coração, não se entregará ao luxo de vestidos vaidosos, ao uso de joias, ostentando de pretensões orgulhosas, nem a qualquer outra prática de vaidades desta vida contrárias à verdadeira humildade e simplicidade. Pois o tal cristão tem em Cristo, pelo Espírito Santo, os melhores adornos que se devem encontrar nesta vida, conforme estão descritos em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, Gálatas 5:22 e Filipenses 14:8. Esses sim são adornos que tornam um cristão verdadeiramente formoso e belo aos olhos de Deus e da Igreja, e útil aos seus semelhantes na terra. Ajuda-nos, ó Pai Celestial, a cingir-nos desses belos adornos que puseste à nossa disposição com tanta abundância, e desse modo melhor podermos glorificar-te. A nossa curta experiência nos ensina que os crentes mais humildes e mais simples são também os mais espirituais e mais usados por Deus no serviço do seu reino em todos os lugares da terra. Se notarmos os grandes homens de Deus que têm vivido em todos os séculos, encontraremos em suas vidas essas características distintivas dos verdadeiros cristãos. Cremos, aliás, ser este o motivo por que se pode notar verdadeira e acentuada diferença entre crente e entre igreja e igreja em toda parte. Porém, ao mesmo tempo que nos aventuramos a estudar este assunto e afirmar os conceitos nele contidos, queremos que fique bem claro que de modo nenhum endossamos as práticas exageradas que se observam em muitos lugares, onde fazem questão de mangas de vestidos, de uso de talco, de sapatos abertos, de uso de meias e de outras coisas semelhantes. Também deve ficar bem esclarecido que de modo nenhum favorecemos as chamadas mangas japonesas, aos vestidos sem mangas, os decotes exagerados que deixam as mulheres seminuas.
Outra coisa que consideramos ridícula e que combatemos são os vestidos ajustados ao corpo de tal modo a deixar retratado e expostos todos os ângulos e formas do mesmo, e às vezes tão curto que até expõe ao ridículo aqueles que os usam. Não favorecemos também o uso de pó de arroz colorido, que dá à mulher uma aparência de pintura simulada ao uso de tanto perfume que às vezes transforma a pessoa em uma perfumaria ambulante. Somos acordes em dizer claramente às irmãs que devem trajar decentemente, sem ostentação, e viver de tal modo a não atrair para si os olhos do mundo, e sim os de Deus, nosso amado Salvador, pois é a Ele que devemos agradar em tudo e por tudo em nossa vida terrena, se é que desejamos ir morar com Ele em seu eterno reino, o céu. Alcebiades Pereira Vasconcelos, março de 1956. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.